Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você e com a sua família nesse dia. No último devocional eu comentei que o apóstolo Paulo sempre sonhou em conhecer a igreja de Roma, enquanto ele estava no auge do seu ministério, enquanto ele estava ainda realizando as suas viagens missionárias. E na segunda viagem missionária, a intenção do apóstolo Paulo era chegar até em Roma, mas ele não conseguiu concretizar esse sonho. Quando ele chegou na cidade de Corinto, ele conheceu ali um casal chamado Priscila e Áquila, e ele ficou ali evangelizando os irmãos de Corinto durante 1 ano e meio, morando na casa desse casal Áquila e Priscila. E ali, durante esse período que ele permaneceu em Corinto, ele começou a escrever uma carta aos queridos irmãos de Roma, para a igreja de Roma. E ele foi privado por Deus de não concretizar esse sonho, de ir até Roma, conhecer os irmãos de Roma, conhecer a igreja de Roma, porque se ele tivesse realizado esse sonho, hoje nós não teríamos essa relíquia que é a Epístola aos Romanos. Essa carta aos Romanos é uma carta que abençoou todos os cristãos de toda a época, inclusive é uma carta que nos abençoa hoje, é uma carta que tem edificado e abençoado a vida dos cristãos na atual conjuntura. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. E Deus tem o seu propósito por tudo que acontece na nossa vida. E nós sabemos que o propósito de Deus era fazer com que o apóstolo Paulo redigisse essa carta para abençoar vidas naquela época e abençoar vidas na atual conjuntura. E nós sabemos a forma que Paulo foi parar em Roma, né? Nos últimos devocionais eu comentei de que forma Paulo foi parar em Roma. Ele foi através de navios, enfrentando naufrágios, perigos, e foi como prisioneiro. Mas ele chegou em Roma, né? Mas ele infelizmente não chegou a conhecer a igreja de Roma, porque ele ficou preso numa prisão domiciliar. No próximo devocional eu vou comentar então mais algumas coisas interessantes sobre a vida do apóstolo Paulo lá em Roma, ok? Um beijo no seu coração, fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e que Deus nos abençoe abundantemente nesse dia. Amém.